o contrato de 129 milhões de reais que abalou o STF. Você está prestes a ouvir sobre um contrato. Não é um contrato qualquer. É um acordo que colocou a esposa e os filhos de um dos ministros mais poderosos do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, no centro de uma investigação bilionária da Polícia Federal. Pense no número: 129 milhões de reais. Isso mesmo, 129 milhões. Esse era o valor que o Banco Master prometeu pagar ao escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, em apenas 3 anos. A grande questão é, o que exatamente um escritório de advocacia faria para justificar uma fortuna dessa magnitude, especialmente vindo de um banco que, meses depois, seria alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de fraude? Prepare-se, porque essa história é muito mais complexa e explosiva do que parece. O escândalo explodiu quando a Polícia Federal, durante a Operação Compliance Zero, apreendeu o celular de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. A operação, que investigava uma suposta fraude de 12 bilhões de reais na venda de títulos de crédito falsos, acabou encontrando o que pode ser a bomba política e jurídica do ano: uma cópia digitalizada do contrato milionário. De acordo com o documento, revelado pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o escritório Barsi de Moraes Advogados receberia um pagamento mensal de 3,6 milhões de reais por um período de 36 meses, totalizando a bolada de 129 milhões de reais. O escritório, liderado por Viviane Barsi de Moraes, conta também com a atuação de 2 dos 3 filhos do ministro. A polêmica não está apenas no valor astronômico, mas na natureza desse contrato. Não era para defender o banco em uma causa específica, um processo grande e complexo como costuma acontecer em contratos de honorários mais altos. Pelo contrário, o escopo era incrivelmente amplo. O escritório deveria representar o Banco Master onde fosse necessário, cobrindo uma vasta gama de temas jurídicos conforme as demandas do banco. Em outras palavras, era um contrato de assessoria e representação geral, mas com um preço digno de uma mega causa internacional. O Banco Master foi liquidado antes que o valor total fosse pago, o que, de certa forma, mitigou o estrago financeiro total. Mas, e aqui está o ponto crucial, as mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, o dono do banco, indicam que os pagamentos para o escritório de Viviane Barsi eram uma prioridade máxima e não podiam falhar em hipótese alguma. Isso levanta uma nuvem de questionamentos. Por que essa prioridade? Por que esse valor? E o mais importante, qual a conexão, se é que existe alguma, entre esse contrato e a influência que o sobrenome Moraes carrega no Brasil? É por isso que essa história foi parar na mesa da ONG Transparência Internacional Brasil, que não hesitou em classificar o episódio como mais um sinal de que o judiciário brasileiro estaria se transformando em um grande Gilmar Palusa. Uma crítica ácida ao que eles veem como um sistema de justiça permeado por relações e interesses. Neste roteiro de 6.000 palavras, vamos mergulhar fundo nos fatos, nas conexões e nas repercussões que este contrato de 129 milhões de reais está gerando na alta cúpula do poder brasileiro. Vamos analisar o contexto da Operação Compliance Zero, a cronologia da prisão e soltura de Daniel Vorcaro, a reação da Transparência Internacional e o estranho fato de um caso envolvendo o Banco Master ter ido parar no STF, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, que ainda por cima pegou carona em um jatinho com o advogado de um dos diretores do banco. É muita coincidência para ser apenas coincidência. O valor inacreditável e a prioridade absoluta. Vamos começar com o que realmente choca: os 129 milhões de reais. Você já parou para pensar no que são 3,6 milhões de reais por mês? Isso é mais do que o orçamento anual de muitas prefeituras de cidades pequenas no Brasil. É o salário de dezenas de executivos de alto escalão. E esse valor era o que um escritório de advocacia de Brasília receberia por mês para prestar o que foi classificado como uma assessoria ampla. No mundo jurídico, contratos de valor elevado geralmente estão ligados a casos muito específicos e de altíssimo risco. Pense em uma disputa de aquisição bilionária, um litígio internacional complexo ou uma defesa em uma operação lava-jato de grandes proporções. Nesses casos, o risco e a complexidade
justificam os chamados honorários de sucesso, ou success fee, que podem inflar o valor final. Mas neste caso, o que se sabe é que o contrato não especificava uma única causa, era uma espécie de guarda-chuva jurídico, e é aí que o sinal de alerta pisca em vermelho. A coluna de Malu Gaspar, que trouxe a informação à luz, enfatizou que mesmo com o banco entrando em processo de liquidação, o que extinguiu o contrato e impediu o pagamento total, o escritório de Viviane Barsi foi regiamente pago enquanto possível. Por quê? Porque nas conversas de Daniel Vorcaro com sua equipe, ele deixava claro em letras garrafais que os pagamentos para o escritório eram uma prioridade máxima e não podiam ser deixados de lado por hipótese alguma. Isso nos leva a um ponto de especulação, mas que é inevitável em um caso como este. O que o Banco Master estava comprando com 129 milhões? Estava comprando assessoria jurídica de qualidade, sem dúvida. Viviane Barsi de Moraes é uma advogada competente, mas 129 milhões? Estaria o Banco Master comprando intencionalmente ou não uma espécie de seguro ou trânsito facilitado nas altas esferas do poder e do judiciário? É sobre isso que a Transparência Internacional está furiosa. A Operação Compliance Zero. Para entender o contrato, é preciso entender quem é o Banco Master e o que a Polícia Federal estava investigando. A Operação Compliance Zero não é sobre o contrato de 129 milhões de reais, mas foi o que a descobriu. O foco da polícia era o Grupo Master e o empresário Daniel Vorcaro, por suspeita de fraude bilionária. O cerne da investigação é a acusação de que o Banco Master teria fabricado carteiras falsas de crédito. A tática, segundo a polícia, envolvia a criação de títulos de crédito insubsistentes que seriam usados para alavancar a capitalização do banco. A suspeita é que o Master teria usado uma empresa de fachada para comprar créditos de dívidas de 12,2 bilhões de reais entre janeiro e maio deste ano e revender esses produtos de investimento irregulares a outro banco, o BRB. Curiosidade: as apurações contra Vorcaro e o Master começaram em 2024, após uma requisição do Ministério Público Federal. O Banco Central, em fiscalização, teria percebido a inconsistência e forçado a substituição desses ativos por outros sem avaliação técnica adequada. É um enredo de thriller financeiro. Daniel Vorcaro, o dono do banco, chegou a ser preso no EM9 no aeroporto de Guarulhos, quando tentava fugir do país em um jatinho com destino a Malta. Ele ficou preso por 12 dias. A desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o soltou, mas impôs medidas restritivas, como o uso de tornozeleira eletrônica. O que é crucial aqui é a cronologia. O contrato milionário com a escritório da esposa de Moraes previa pagamentos a partir do início de 2024. A investigação começou em 2024. O Banco Master estava sob crescente pressão e escrutínio do Ministério Público Federal e do Banco Central. Em um momento de tamanha turbulência e risco regulatório, qual o valor real de se ter o sobrenome Moraes associado à sua defesa jurídica, ainda que indiretamente? O desabafo da Transparência Internacional. Quando a notícia do contrato veio à luz, a reação da ONG Transparência Internacional Brasil foi imediata e dura. Em suas redes sociais, a organização foi taxativa. 129 milhões de reais é o valor do contrato da esposa do ministro com o Banco Master. O sistema de justiça brasileiro está virando um grande Gilmar Palusa, uma crítica ácida ao que eles veem como um sistema de justiça permeado por relações e interesses. A Transparência Internacional, ao usar essa expressão, está fazendo uma acusação grave e sistêmica. Ela sugere que o judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, está sendo gradativamente envolvido em um ciclo vicioso, onde as conexões pessoais e familiares de seus membros se tornam um ativo de valor inestimável no mercado de influência jurídica. Para a ONG, o problema não é a legalidade estrita do contrato, afinal, o escritório da esposa do ministro tem o direito de trabalhar e assinar contratos. O problema é a ética e a aparência de conflito de interesses. Um contrato de 129 milhões de reais, sem objeto específico e com prioridade absoluta de pagamento, assinado por um banco sob investigação e destinado ao escritório da família de um ministro do STF, destrói a confiança do público na imparcialidade da justiça.
A percepção pública é que o valor de 129 milhões de reais não é apenas por horas de trabalho ou expertise jurídica, mas pelo acesso ou pela blindagem moral que o sobrenome Moraes carrega no Brasil. O caso no STF e a carona de Toffoli. Como se a história do contrato já não fosse explosiva o suficiente, há um desdobramento que joga gasolina na fogueira da controvérsia. O caso da investigação sobre a fraude do Banco Master, a Operação Compliance Zero, foi parar no STF. Por que uma investigação de fraude financeira, que normalmente tramitaria na primeira instância, foi parar na Corte Máxima? O ministro Dias Toffoli levou o caso à corte alegando que pelo menos um deputado federal foi citado na investigação. Essa é uma prerrogativa legal, o chamado foro privilegiado. Se um parlamentar federal é envolvido, a investigação sobe para o STF. Na sequência, Toffoli, que se tornou o relator do caso, determinou sigilo total. E aqui vem a parte mais controversa. Toffoli viajou para Lima, no Peru, para a final da Libertadores, de carona em um jatinho particular. Quem estava com ele? O advogado de um dos diretores do Banco Master. Toffoli se defendeu, afirmando que quando embarcou no jatinho, ele ainda não havia sido sorteado para ser o relator do processo do Banco Master, e que, claro, não conversou sobre o assunto durante a viagem. Mas, novamente, a questão é a aparência. O relator de um caso que investiga fraude bilionária em um banco pega carona com o advogado de um dos diretores desse mesmo banco, e esse é o mesmo banco que tinha um contrato milionário com a família de outro ministro do STF. Essa sequência de eventos, o valor estratosférico, a prioridade de pagamento, a suspeita de fraude, a subida do caso para o STF por foro privilegiado, o sigilo total imposto e a carona de Toffoli criam um cenário onde a desconfiança é a reação mais natural do público. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, parece ter sentido o peso dessa pressão pública e anunciou que formará uma comissão para implantar um código de conduta para os ministros do tribunal. Atualmente, o código de ética só abrange os servidores, não os ministros. Isso, se for implementado de forma séria, seria uma resposta direta e tardia a casos como o do Banco Master. A necessidade de um código de conduta para ministros é um reconhecimento implícito de que o atual sistema está falhando em lidar com as complexas teias de relações e interesses que circundam o poder em Brasília. A teia da família Moraes e a mansão de 12 milhões de reais. A esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, é a chefe do escritório de advocacia. 2 dos 3 filhos do casal também trabalham na firma. É coincidência que um escritório familiar em Brasília tenha se tornado um alvo de desejo de um banco sob investigação, a ponto de lhe garantir um contrato de 129 milhões de reais. A coluna de Igor Gadelha do Metrópolis trouxe outro detalhe que, isoladamente, pode ser irrelevante, mas que no contexto desse escândalo adiciona mais um ponto de interrogação. Em setembro, a família do ministro Alexandre de Moraes adquiriu uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, um dos bairros mais caros de Brasília. O valor? 12 milhões de reais, pagos à vista. Vamos ser claros, não há até agora nenhuma prova ou alegação de que o dinheiro do contrato com o Banco Master tenha sido usado na compra da mansão. A transação da mansão é legal, no entanto, o cronograma é apertado. Os pagamentos do contrato milionário estavam ativos. A compra de um imóvel de 12 milhões de reais à vista em um bairro de luxo, feita pela família do ministro, acontece no mesmo período em que seu escritório está recebendo milhões de reais de um banco que logo estará no centro de uma investigação da PF. Essa justaposição de riqueza e contratos de alto valor em um curto espaço de tempo é no mínimo visualmente chocante para a opinião pública. É essa teia de alto valor, contratos volumosos e investigações federais que torna essa história um material perfeito para o YouTube. Ela toca em temas sensíveis, o poder ilimitado do STF, a fiscalização do judiciário e a sempre presente suspeita de que a justiça no Brasil é diferente para quem está no topo. O que falta saber e o silêncio dos envolvidos. Até o momento, o escritório Barsi de Moraes Advogados foi procurado e não quis se manifestar, limitando-se a dizer por meio de uma funcionária que não haveria declarações. O Banco Master também não respondeu às solicitações da imprensa. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, também não se manifestou. Esse silêncio, embora seja o caminho natural para quem está no centro de uma investigação, alimenta a especulação.
O que é que justifica o valor de 129 milhões de reais? O que estava sendo coberto por esse contrato de escopo amplo? Um contrato de consultoria jurídica de 3,6 milhões de reais por mês poderia ser apenas um pagamento por serviços excepcionais ou seria uma taxa de brindagem e influência? A coluna de Malu Gaspar indicou que o contrato não tinha como objeto a atuação em uma causa específica do banco, mas sim a representação em vários temas. A falta de especificidade é o que mais intriga. Em um contrato desse porte, a clareza é fundamental. Se o contrato fosse para defender o Banco Master da própria Operação Compliance Zero, o valor, embora ainda alto, faria mais sentido no contexto de uma mega defesa. Mas ao ser um contrato de assessoria geral, o valor se torna quase incompreensível em termos de horas de trabalho ou de valor de mercado padrão para serviços jurídicos. O que a Polícia Federal apreendeu no celular de Vorcaro é mais do que um documento. É uma fotografia da relação entre o poder econômico e o poder judiciário no Brasil. E essa fotografia é feia. Ela mostra cifras astronômicas, prioridades financeiras questionáveis e uma proximidade que, no mínimo, levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade do sistema. A ONG Transparência Internacional Brasil resumiu o sentimento de grande parte da sociedade. O sistema de justiça brasileiro está virando um grande Gilmar Palusa. Essa frase se tornou um meme e um viral, porque toca em uma ferida aberta na democracia brasileira. A sensação de que as regras do jogo são diferentes para a elite política e jurídica. O ciclo de crescimento do seu canal, como você preza, é baseado em conteúdo que gera engajamento e retenção. Essa história tem todos os elementos para isso: poder, dinheiro, escândalos, STF e ares de conspiração. A chave é manter a objetividade, apresentar os fatos e deixar que a audiência tire suas próprias conclusões, mas sempre fornecendo o contexto explosivo. Chegamos ao fim dessa jornada explosiva, e se há algo que fica claro, é que o contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes é mais do que uma transação comercial de alto valor. É um símbolo perturbador da teia que conecta o poder econômico ao poder judiciário no Brasil. O contrato previa um pagamento mensal de 3,6 milhões de reais por 36 meses. O documento foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apreendido na Operação Compliance Zero, que investiga uma fraude de 12 bilhões de reais. Mensagens indicam que os pagamentos para o escritório Barsi de Moraes Advogados eram uma prioridade absoluta, mesmo com o banco em dificuldades. A Transparência Internacional Brasil viu o caso como um indício de que o judiciário está se tornando um grande Gilmar Palusa, criticando a aparência de conflito de interesses. Para adicionar mais drama, o caso subiu para o STF e, de forma controversa, o relator, ministro Dias Toffoli, viajou com o advogado de um dos diretores do Banco Master, gerando mais desconfiança. Os fatos estão aí. O silêncio dos envolvidos é ensurdecedor. O que fica para nós é a certeza de que a fiscalização e a cobrança por transparência no judiciário são mais urgentes do que nunca. É preciso questionar as conexões, os valores e a prioridade dada a determinados escritórios em nome da integridade do sistema de justiça. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós, você valoriza a informação que desvenda as entranhas do poder. Você faz parte da audiência que exige a verdade, não importa o quão desconfortável ela seja. Deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho. Até a próxima! E lembre-se, no Brasil, a coincidência é quase sempre o nome que se dá à conexão.